Eu estava há uns 10 dias, mais ou menos, na estrada, e a missionária Sheila me chamou. Eu vou tentar não me emocionar, tá? Até falei para o pastor, vou tentar. E a missionária Sheila me chamou e me mandou uma mensagem e perguntou: pastor, é você? Eu falei: sou eu, sim. E ela começou a falar algo comigo e transmitir uma situação do que Deus estava revelando para ela. E a igreja estava orando aqui numa quarta-feira de manhã, que era a nossa quarta, o Peniel. E a missionária falou assim: eu não consegui nem me aprontar para ir para a igreja, porque Deus está me tocando nisso. E eu estava também meditando sobre algo que eu tinha conversado com o pastor alguns dias atrás. E num dia à noite, eu tinha conversado com os nossos líderes de jovem, com o Marquinhos e com a Simone. E ninguém está sabendo de nada disso, tá? Não tem nada combinado, ninguém falou com ninguém. Amém? E no domingo de Santa Ceia, quando eu desci aqui, que eu fui passar ali, a missionária Selma e a missionária Isabelzinha me travou ali também na cadeira e entregou a mesma coisa do que eu estava já ouvindo. Amém? O que eu quero dizer para vocês? E eu, da minha maneira simples, né? Fui dormir outro dia aí à noite, todo mundo sonha. Deus me deu um sonho, onde eu vi assim, grandes bolas, né? E eu fui pensar, uma das coisas que eu sempre gostei na minha infância, acho que quem curtiu, eu tenho aí um pouquinho mais de 50, mas na minha época de infância era soltar pipa, correr atrás de balão, rodar peão, e eu sempre gostei. Então Deus foi mexer em algo na minha infância, do que eu gostava, para ver se eu entendia o que estava sendo entregue para mim. E eu vi assim, uma coisa muito grande, e eram bolas e uma bola ligada à outra, uma bola ligada à outra. E aquilo estava no alto, muito alto para mim pegar aquilo. E eu via muita gente olhando para o céu e vendo aquilo, chamava a atenção de todo mundo que passava na rua, do povo que via, e aquelas bolas lindas no alto, como se fosse um pipa, um papagaio muito grande, algo diferente que eu nunca também tinha visto. E Deus falava assim para mim: pega, está na sua mão. E eu tentava pegar, mas era alto, porque eu queria pegar o alto, e não é o alto que era para pegar. E Deus mostrava para mim: está na sua mão, olha o final dela, está na sua mão. Está na sua mão, labassura e labás. E Deus mostrava aquilo na minha mão. E a missionária me entregou que Deus tinha um projeto na nossa vida, que era para trabalhar com muitas crianças. Ela via assim, muitas pessoas. E a conta da missionária, ela começava com 600 azulejos. E no mesmo dia, o Tiaguinho não está aqui, eu liguei para ele e falei assim: Tiaguinho, eu estou querendo fechar uma parte aqui na empresa, faz uma conta aí para mim. Ele falou assim: 600 tijolos. Ei, como Deus trabalha. E muitas vezes a gente desacredita do plano de Deus, do que Deus tem para nós. Nós somos falhos, mas Deus nos ama tanto que nos dá projetos maravilhosos. E muitas vezes nós perdemos os nossos projetos. E eu falei: Senhor, confirma isso. Traz isso no meu coração. Traga uma palavra onde eu consigo expressar um pouquinho do que Deus tem passado esses dias comigo. E Deus tem tratado muito em relação a isso. Eu conversei com o pastor, disse do sonho que eu tive. Eu consegui trazer aquele objeto que era tão bonito, e eu peguei ele no final, porque o que estava na minha mão, fácil. Então o que eu quero dizer para você, eu vou tentar passar nesse texto agora. Amém? E eu peço que você continue orando por esse projeto da CCNV. Continue orando, porque eu tenho certeza que nós vamos contemplar algo muito bonito, algo muito grande. Amém?
Eu não tenho mais dúvida a respeito disso, eu nunca tive, mas eu tenho a certeza, eu estou convicto que eu vou ver esse projeto realizado em Santo André. Amém? Missionária, que Deus abençoe a sua vida. Amém? A missionária Isabel, a missionária Selma, que Deus também continue abençoando a vida de vocês e que vocês continuem, né, nessa oração e trazendo essas respostas, porque isso vai nos ajudar bastante, né, no nosso dia a dia e nos dá muita força. Amém? Obrigado. Eu quase não choro, né? Então eu queria dividir com vocês aqui o texto de Ruth. Aleluia. O texto de Ruth. Primeiro capítulo, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou tentar expor o que Deus trouxe para mim até o 22. Amém? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desses homens Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Amém? Eu vou ler até aqui. E vamos mergulhar nessa passagem aí do que Deus quer trazer para nós. Irmãos, a história não chegou ao fim. A sua história, a minha história, a história da CCNV não chegou ao fim. Não é aqui, ou pode ser aqui, mas vai ser do jeito que Deus quer. O que Ele tem para nós, como Ele tem preparado para nós, e nós, graças a Deus, temos um líder, temos uma liderança, que não deixa, por muitas vezes, nós tomarmos uma decisão precipitada. E eu vejo que Noemi, junto com seu marido Elimeleque, eles não tiveram paciência. Porque eles estavam aonde? Em que local? E diz a história, em Belém. O que é Belém? Belém é a terra do pão. Como é que eles saem para procurar pão aonde há pão? Como é que eles sabem? Eles não viveram, mas eles escutaram. Eles escutaram que os seus ancestrais saíram do Egito e morreram no deserto. Eles escutaram que os que nasceram no deserto entraram na terra prometida. Eles aprenderam a história. Mas nós somos muito teimosos. Nós somos muito duros. Muitas vezes nós tomamos as decisões que nós achamos que deve ser o correto. E nós não temos a paciência de esperar o que Deus quer para nós. Nós queremos encurtar os caminhos. Nós queremos facilidade. E nem sempre as coisas vêm para nós com facilidade. Como é que eu fui chegando
nesse texto, nessa situação e montando um pouquinho desse quebra-cabeça. Porque minha sabedoria, perto da sabedoria do Espírito Santo de Deus, é -1, é 0, não tem como. Ele sabe muito mais, ele quer muito mais, até mesmo do que eu sei pedir para ele. Nós não temos nem sabedoria de pedir ao Pai corretamente. E eles saíram de Belém e foram para uma cidade, para Moabe, que está a 80 quilômetros apenas de Belém. Mas os moabitas não eram um povo amável, não era um povo que ajudou Israel a fazer algo, não é aquele povo que deu a mão como um co-irmão para ajudar o povo de Israel a alguma coisa, pelo contrário. Mas Noemi, ela saiu de Belém, e ela diz aqui que ela saiu cheia. Mas cheia do quê? Cheia do quê? Cheia, eu entendi o que ela quis dizer, que ela estava cheia, estava com o marido, com os filhos, cheia. Mas ela saiu na pobreza, ela saiu na dificuldade também. Por quê? Porque mesmo o pessoal, mesmo aquele povo israelita que estava ali, sabia do problema, ouviram as histórias, muitas vezes desviavam do caminho. E aí acontecia isso. Sequidão, a mão de Deus pesa, porque a única maneira que nós aprendemos é quando Deus toca na gente. Aí até o descrente se torna crente. Aí quando você toca em alguém de você, toca em você, toca em alguém da tua família, a primeira coisa que você faz, oh meu Deus, ajoelha e vai falar com o Pai. Não é a verdade? É a verdade. E aquele povo estava passando uma dificuldade, mas estava onde o Pai iria prover. O filho pródigo, se tivesse ficado com o pai, não teria experimentado as bolotas de porco, ele estaria lá com o pai. Muitas vezes, eu já perdi o meu pai, mas quantas vezes eu me paro hoje para pensar e falo assim, poxa, eu podia ter dado ouvido, ter aprendido um pouquinho mais. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes as nossas famílias é quem está na rua. Muitas vezes os nossos familiares é quem está lá fora. É aquela pessoa que quer te levar você para o mundo. É aquela pessoa que quer te levar você para um outro caminho. É aquela pessoa que quer mudar o teu princípio. É aquela pessoa que não vem te dar um conselho porque ela ama você. Ela vem te dar um conselho porque ela tem inveja de você. Ou porque talvez ela quer ser você. E eu vejo aqui que Elimeleque não pensou duas vezes. Ele pegou a sua família e foi embora. Tentar a sua vida de uma outra maneira. Quantas vezes nós não tentamos aqui e depois a gente volta para a casa do Pai todo machucado, todo arrebentado? Quantos? Eu mesmo, várias vezes. Várias vezes. Então, serve de lição hoje, porque eu tenho 2 filhos e eu tento passar um pouquinho da experiência que eu tenho. E o mundo, ele é evolutivo. Ele é evolutivo. A minha infância foi uma, a infância dos meus filhos foi outra. A minha juventude era uma, a juventude de hoje é outra. E de amanhã será outra, muito mais ativa do que nós temos hoje. Mas nós não podemos perder o princípio, que o nosso Deus é o Deus de ontem e de hoje
e de amanhã. Quando você entender isso, está resolvido. Quando você souber que o nosso Pai tentaram, mas não conseguiram, fizeram de tudo, mas Ele reviveu. Tentaram tirar a sua vida, mas Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para mostrar para nós que nós também somos capazes de fazer. Mas nós temos que acreditar e não desistir. E eu vejo que essa família, ela entrou no primeiro passo mais difícil. Alguém reclama da vida quando a conta do banco está gordona? Quando tem um carro zero na porta? Quando a fatura da empresa, em adição, está lá em cima, não é? Não é? Alguém reclama? Quando o seu patrão chega para você e fala assim, ó, estou te dando uma promoção, seu salário dobrou. Alguém reclama? Jamais. E quando você está embaixo, o carro quebra, a conta do banco está vermelha, tudo está errado. Tudo está errado. Você sai na rua, pisa numa casca de banana, para não falar em outra coisa. Tudo está errado. Vai procurar emprego, chega atrasado, fura o pneu do ônibus. Tudo dá errado. Assim foi a vida de Naomi quando ela foi para aquela terra. Eles foram para o caminho errado, porque eles tinham que ter enfrentado a crise de cara e não corrido da crise. Você não pode correr de um problema. Aonde está na Bíblia que o nosso Deus perdeu alguma batalha alguma vez? Aonde está? Quem nunca aqui entrou em batalha? Quem nunca aqui não passou uma condição difícil na vida? Quem? Aonde está? Eu quero conhecer. Quem aqui nunca teve um problema? Quem aqui nunca ficou doente? E quantas bênçãos nós já recebemos? Mesmo com o problema e com a dificuldade. E eu vejo que nessa história, ela diz muito ao que eu vivo hoje, meu dia a dia com a CCNV. As nossas dificuldades de quando nós começamos um trabalhar de Deus. Muitos aqui talvez não conheçam a história, mas nada foi fácil. Nada foi fácil. Outro dia, numa homenagem que fizeram para o pastor, eu falei um pedacinho. E os membros que estavam aqui viram. Quando eu falei que o meu pastor estava cheio de pompas, não é que ele estava cheio de carro zero. Não, mas para mim, né, um novo convertido, ver uma pessoa pregar como ele prega, ver uma pessoa expor a palavra de Deus como ele faz, e ver uma pessoa com livros, com DVD, e nós não tínhamos nada para oferecer. Nós não tínhamos nada. Nós tínhamos um púlpito, um violão que ninguém tocava, uma caixa de som e um microfone de fio. Nós não sabíamos a ordem de um culto, como ele começava, como ele terminava. E nós tínhamos uma garagem. Como é que nós vamos chegar num pastor? Mas o que eu estou falando para você, quando Deus está no negócio, Ele está no negócio. Quando Deus tem um projeto para a tua vida, Ele traz pessoas que você nem imagina. Ele vai buscar, Ele manda chegar. E se pessoas correr contra o projeto de Deus, é besteira, porque ele vai acontecer. E o que eu vejo nesse texto
é que essa mulher perdeu tudo. E naquela época ela perdeu tudo o que ela tinha de melhor e de fortuna para ela. Porque uma mulher que perdesse o seu marido e seus filhos numa terra que ela era estrangeira, o que ela ia fazer lá? Casar ela não podia. O que ela ia fazer? Ela sabia que o destino dela estava terminado. Mas ela não sabia qual era o plano de Deus. Ela não sabia. E você quer ver como ela não sabia? No versículo 8, diz assim: disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor que vos dei, que acheis descanso, cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. O que ela quis fazer aqui no meio da crise? Com as duas noras, que só tinha as noras, que não era nem parente delas. Fala assim para elas: ei, desiste. Sabe o que eu quero falar para você? Quantas vezes nós estamos na prova e as pessoas aí do mundo falam para você: você não vai conseguir. Você ser líder de jovem, você, Marquinho, não vai conseguir. Você, pastor Mauro, ser pastor, não vai chegar. Reginaldo, você não vai chegar. Quantas? Pegar uma Bíblia e vir servir a Deus? Meu, deixa de ser quadrado. Não é esse o caminho. Quantos não te dão esse conselho aí fora? Quantos? Ou quantos não dizem para você assim, ó: pede para o seu Deus fazer. Pede para o seu Deus te ajudar. Eu já ouvi muitas vezes isso. Quantas? Agora eu pergunto para você: quantas vezes Deus livrou você de um acidente? Quantas vezes Deus guardou você na tua entrada e na tua saída? Quantas vezes Deus abriu porta para você que você fala: eu não era para chegar aqui, aonde eu cheguei, e eu estou aqui, porque Deus permitiu que eu chegasse? Quantas? Se eu contar as minhas, a gente começa o culto hoje, nós vamos sair daqui amanhã. São muitas histórias. Para vocês terem uma ideia, eu rodo 300 quilômetros por dia. Quantos livramentos eu tenho? Toda hora. Toda hora. E eu sei disso. Mas eu saio da minha casa e falo assim: Senhor, Tu me leva e Tu me traz. Senhor, eu posso estar cansado, mas Tu olha por mim, na ida e na vinda. Tem dia que eu chego em casa, como eu cheguei? Não sei, mas eu cheguei. Eu sou grato a Deus. Você é grato a Deus, porque você está aqui hoje. Quantas vezes o médico chega para você e fala assim: ei, o teu laudo é laudo para você partir. E Deus fala assim: não, não é não. Esse laudo é para você testemunhar que eu te curei. Você não tem a capacidade de exercer aquele cargo naquela empresa. E Deus fala assim: tem, quem vai te colocar lá sou eu. Quantas? E aqui Noemi tenta desiludir. Dizer às noras: olha, não tem mais jeito. Eu já sou muito velha. Eu não vou ter filhos. Vocês vão ter que esperar esses filhos crescerem. Poxa, sem chance. Segue a sua vida.
Infelizmente, nesses momentos, alguns ficam pelo caminho. Eu pergunto para você, órfão ficou pelo caminho? Porque a segunda vez que Noemi tocou no assunto, que foi no versículo 14, diz assim: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, chorando pela segunda vez. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou com ela. Eu digo a você, alguém lembra mais de Orfa aqui? Hã? Alguém mais sabe da história de Orfa? Sabe? A Bíblia diz algo a mais se ela voltou lá, se casou com um cara rico, quantos filhos ela teve. Por quê? Porque a decisão é sua. Outro dia eu escutei um pastor falar algo que eu falei assim, mas não é que é verdade? O homem não sabe escolher nada. Nada, ele é péssimo. Como nós somos ruins. É cômico, mas é engraçado, mas é verdade. Deus fez Adão. Eu escutei e falei, Deus gerou Adão. Aí Deus foi lá, quem escolheu Eva? Quem foi? Quem fez? Foi Deus. Não era para ter erro. Quem errou? Foi Deus? Ele deu o livre-arbítrio e o homem vai lá e erra. Deus fala assim, seu caminho é esse, tá aqui, é aqui. Você fala assim, não, eu vou por aqui, é mais perto. É incrível. É incrível. Só que quando o caminho é errado, que nós percorremos, e dá errado, o que nós fazemos? Senhor, meu Deus, me ajuda. Estou aqui, eu errei. O que eu faço? Me socorre. Mas Noemi não tinha esse espírito, não. Ela era turrona. Porque por 2 vezes ela diz e ela descarrega a culpa em cima de Deus. No versículo 13, no final do versículo diz assim, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim, contra mim. Está dizendo aqui, ela está culpando a Deus pelo erro que teve. Deus não mandou ela para ir lá. Será que ela orou? Eu pergunto para você, será que ela orou? Será que o Espírito Santo de Deus testificou no coração dela, vai lá, a Moabe, que eu vou mudar a sua vida? Será que foi isso? Não, né? Foi porque achou que ia ser mais fácil. Quis desistir dos projetos de Deus. Poderia até ser que Quilion e o seu outro filho casasse com as moabitas de uma outra maneira. Se é o plano de Deus, isso já está escrito. Eu creio nisso. Mas ia ser do jeito que Deus quisesse. E no tempo dele. Mas eles quiseram encurtar o caminho para isso. Isso é o que eu penso. Eles quiseram achar uma facilidade na dificuldade que eles estavam passando naquele momento. E eu vejo aqui que Ruth, olha o que ela fala no versículo 15. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e os deuses volta tu também após a tua cunhada. E aí Ruth diz, dizem porém Ruth, não me insiste para que deixe-te e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. Eu, o teu povo, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ei, que fidelidade é essa? Você escutar de um incrédulo,
de um moabita, de alguém que não teve essa cultura, dizer para você: ei, não desiste do teu projeto, eu estou com você. Ei, o Deus que nós servimos, as nossas orações, nosso jejum, eu estou com você, vai acontecer. Ei, não é para você desistir, é para você pegar, está na sua mão, pega. E ela não desistiu. Ela não desistiu. Ruth assumiu: eu vou contigo. E diz: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela só era nora, gente, não era filha não. Não era o mesmo sangue não. Mas antes disso, ela conheceu um Deus de ouvir falar. Porque ela conheceu um Deus que ela ouvia falar. Que aquele Deus fez um milagre no deserto. Que aquele Deus abriu o mar para aquele povo passar. Que aquele Deus tocou na rocha e a rocha verteu água. Que aquele Deus prometeu uma terra abençoada para o seu povo. Ela não o conhecia, mas ela já tinha ouvido falar. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós somos o testemunho de Deus, o que Deus tem feito para nós aqui hoje. Por que você anda desanimado? Por que você acha que você não vai chegar? Eu não sei qual é o problema de cada um, mas quem disse que você não vai chegar? Quem disse para você que está solteira que você não vai casar? Já está escolhido. Quem disse para você que você está desempregado hoje e que aquela porta de emprego não vai ser sua? Quem disse para você, se tem alguém aqui que é estéril e disse você não vai ter filho, quem disse que você não vai ter filho? Como é que você sabe o projeto de Deus? A única coisa que nós temos que saber é que nós temos que continuar orando, continuar pedindo, continuar falando. E isso eu posso dizer para você. Porque quando eu entrei nesse templo pela primeira vez, eu falei assim: poxa, meu pastor, nunca. Como é que nós vamos encher esse templo? Não vamos conseguir encher isso nunca. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Nós já estamos programando o terceiro culto no domingo. Sabe o que é isso? É um plano de Deus, não é meu, é dele. É dele. Existem testemunhos da CCNV que é coisa assim de você olhar e falar assim: não é, mas é. Por quê? Porque quem quer é Deus. E eu vejo aqui que mesmo Noemi, com toda essa situação, ainda ela continuava amargurada. Porque quando ela chegou em Belém, ela voltando para Belém, o que aconteceu? As pessoas olhavam para ela e falavam assim: Noemi, o que significa o nome Noemi? Felicidade. E ela falava assim: a partir de hoje eu não me chamo mais Noemi, meu nome é Mara. Sabe o que significa Mara? Eu sou amarga. Eu ainda sou mal agradecida. Mas Deus já estava trabalhando para que esse processo tivesse um final que Ele já tinha escrito nisso. E Ruth não desistiu desse sonho nunca. Ela não abriu mão, mesmo sem perspectiva para uma mulher naquela época.
ela é a que estava pior na história. E qual chance que ela teria? Ela estaria voltando para uma terra que ela seria estrangeira, falida, desacreditada. E o que ela fez? Ela não desistiu e não abriu mão do que Deus tinha para ela. Diz assim: assim Noemi voltou. No 22, assim Noemi voltou. E com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Já estava tudo pronto. Deus já tinha preparado o banquete. Deus já tinha alinhado tudo, bonitinho. E se você falar assim para mim, mas pastor, o que tem isso a ver com o teu sonho? Tem tudo a ver, porque Deus já está sonhando, Deus já sonhou, Deus já projetou o prédio da CCNV, quantas pessoas vão ter aqui, quantas crianças vão chegar aqui. Não é 600 azulejos, são 600 crianças, gente. Não é 600 tijolo, é 600 crianças. É o que mais me emociona quando eu vejo aqui, ó, aquelas crianças fazendo as suas maquetes e explicando do jeito simples deles que Deus é Deus. Ei, o povo é grande. E Ruth não abriu mão. Não abriu mão, ela não desistiu. Foi fácil para ela? Foi nada. Ela foi ter que trabalhar. Ela foi ter que colher espiga. Sabe o que eu quero dizer para você? Vai ser fácil para você? Mentira, não vai ser não. Tu vai ter que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar muito aqui ainda. Nós vamos ter que arregaçar as mangas. Nós vamos ter que ir para cima do diabo lá fora. Não é ficar sentadinha numa cadeira confortável, não. É gastar o gogó mesmo. É cantar, é louvar, é pregar. É falar que o nosso Deus cura, salva. Ruth encontrou Boaz. Só para a gente fechar. E se casou com Boaz. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Que alguém que era para ser ninguém, que era para ser apenas a mulher, a esposa de um israelita. Sabe o que aconteceu pela vida dela? Por toda a fidelidade que ela teve a Deus, por ela não ter desistido do projeto de Deus, Ruth se casou com Boaz, teve um filho chamado Obed-edom. Esse mesmo teve outro filho chamado Jessé. Esse mesmo é o pai de Davi, o maior rei que Israel teve. Sabe o que eu quero falar para você? Aquele que disse que você não ia chegar, seu nome está escrito no livro da vida, como o nome da Ruth foi escrito na genealogia de Jesus Cristo. Ei, você está lá no livro da vida, seu nome, seu dia, de onde você veio, quem te gerou, quem é tua mãe, quem é teu pai. Deus te conhece desde a primeira semente que Ele plantou ali no coração de Deus. Você foi uma semente plantada e germinada por Deus. Não deixe o seu projeto, não deixe sua família, não desiste da sua família.
a sua gratidão hoje para Deus em relação ao ar que você respirou. Quanto você pagou por ele? Quanto você pagou pelo seu coração para ele pulsionar o sangue aí dentro de você? Quanto? Quanto você pagou por você poder caminhar? Nós não pagamos nada, quem pagou foi Ele. Foi Ele, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Foi Ele que morreu por mim, por você. E você vai desistir do teu projeto? Ei, seu nome está escrito. Tu vai deixar o diabo apagar? Tu vai deixar o diabo vencer você? Me vencer? Não. Não. Eu estou aqui, ó. Eu pulo, eu posso dar glória a Deus, eu posso erguer os braços, eu posso sair daqui, abraçar alguém e dizer para ele: ei, Jesus te ama. Vai ficar em casa? Com medo? Só porque você recebeu uma notícia que te abalou? Só porque você entrou em algo que um médico te disse, um juiz decretou? Ei, o meu testemunho, eu vou falar para vocês, ele não acabou aqui. Ele não acabou. Sabe por quê? Porque muitas notícias chegam para nós como coisas ruins. Uma bênção, nem sempre, isso aqui o pastor falou outro dia, aconteceu comigo, e está ligado a isso, nem sempre a bênção vem só com aquele cavalo branco. Não, muitas vezes ela chega carrancuda. Ela chega batendo. Eu não vou especificar o porquê, mas eu vou dar porque isso é uma coisa pessoal. Mas em dezembro eu tive um problema pessoal, comercial, vamos falar assim. Amém? E eu não sabia, porque aquela situação estava no nome de uma pessoa e a pessoa já tinha morrido. Então, não tem jeito. Só se o Espírito Santo de Deus revelasse naquela hora. Passou dezembro, janeiro, março, outra. E não chegou de novo. E eu não estou nem sabendo. Há 15 dias atrás, aí eu fiquei sabendo. Por falta de uma, eram 3. Vou deixar vocês assim pensando, né, o que era. Mas não é notícia boa, né? Que notícia boa não é boa, era carrancuda. E tudo isso aí é um fechamento. E aí eu conheci uma pessoa, já há um tempo atrás. Ele é um construtor. E eu tinha perdido esse contato. E eu fui, graças a Deus, eu tenho bastante contatos. E eu fui contatar aqui, contatar ali. Falei, poxa, mas tem aquele cara, vou falar com ele. Aí falei com ele, ele falou, não, beleza, vamos ver isso aqui e tudo. Aí nós fomos conversar. Ele foi me visitar na minha empresa à noite, e a gente conversando. Ele perdeu o pai dele, vai fazer uns 4 anos atrás, como eu também perdi o meu. Ele falou assim para mim, ei pastor, eu quero ir lá na sua igreja, porque o meu sonho é trabalhar com crianças. Eu tenho um sonho de construir algo para crianças. Sabe o que eu quero dizer para você? Que aquelas bolas que estavam no alto estão muito perto de nós. Só basta a gente falar o que Deus faz na nossa vida. Como Deus muda as coisas. E se a missionária tivesse guardado a informação com ela, eu não estaria aqui chorando e nem dividindo isso com você. Nós só somos vasos que chegamos aqui todo quebrado, todo trincado. E o oleiro refez, trabalhou, cada um com o seu dom, como foi dito hoje. Cada um com o seu afazer. Então, não abandone a obra de Deus.
Não desiste do projeto de Deus. O projeto de Deus com você é aqui. Seu comprometimento é aqui. É aqui que nós vamos ver as nossas sementes crescerem. É aqui que nós vamos ver as nossas crianças, os nossos jovens pregando. E nós vamos estar aí, só aplaudindo, só dando glória, e só confirmando tudo o que foi dito desde o primeiro dia. Sabe o que eu quero dizer para você? Não acha você que o nosso Deus, que Ele não trabalha por nós, Ele trabalha por nós constantemente. Ele não desiste de nós em nenhum minuto, tá? Veja Jesus como aquele que trabalha por você. Muitas vezes nós olhamos para Deus como Ele estivesse lutando contra nós. Não é verdade? Não tem hora que isso aqui não dá certo, a gente fala, meu Deus, não é possível, não é isso, não é aquilo, Senhor, é ou não é? É. Então eu quero deixar isso para você e eu vou encerrar. Pare de olhar para Deus como se Ele estivesse lutando contra você. Veja Jesus como aquele que trabalha por você. Amém? Não esqueça disso. Leva isso para sua casa. Ei, me ajuda a puxar essas bolas. Eu preciso de ajuda. Qual é a ajuda, pastor? Eu preciso que você continue orando, que você continue jejuando, que você continue nos ajudando no Casa da Rocha, que você não esqueça desse projeto, não esqueça dessa semente que foi plantada, não esqueça. Eu não tenho dúvida nenhuma mais que a nossa estaca vai ser fincada aqui. Aqui que eu digo é aqui na terra. Não estou dizendo que é aqui em Santo André. Eu quero que seja aqui em Utinga. Melhor, nosso povo está aqui. Mas se Deus transportar o nosso povo para onde Ele quer, nós temos que ir do jeito que Deus quer. Não vamos fazer como Naomi. Não vamos fazer como Naomi, querer correr da nossa situação. Vamos buscar essa situação para nós. Da mão. A bola está ali, existe um corpo unindo a outra bola. Ei, quem é o corpo? É nós. A corrente é eu e você. Não vamos desistir do nosso projeto. Não vamos deixar o nosso projeto para trás. Amém? Continua orando. Não desiste. Guardem essa mensagem. Porque eu quero viver, como diz o meu pastor, até os 100 anos. E um dia a gente falar, lembra das bolas? Lembra do que era bonito? E a gente olhar lá para cima, ó, CCNV. O prédio é nosso. O local é nosso. E é para a honra e glória de Deus. É para o seu reino, é para o seu trabalho. É para os nossos filhos. É a coisa mais certa que nós vamos deixar aqui. E eu estou convicto disso. Muito convicto. E eu tenho uma pequena parcela, mas eu vou me dedicar mais para que eu consiga ajudar mais, que eu consiga fazer mais por essa igreja, que eu consiga fazer mais por esse povo.
Então eu peço para vocês, encarecidamente, todo dia de manhã, agradeça a Deus pela família que Deus te deu, pelo marido que Deus te deu, pelos filhos que Deus te deu e pela igreja que Deus te deu. Amém? Vou pedir para que a igreja fique de pé e que vocês agradeçam a Deus com uma salva de palmas, em nome de Jesus.